Olá! Certamente você já ouviu falar do núcleo atômico. Lá no segundo grau, quando você fez o curso médio. O núcleo atômico, como nós sabemos, ele é composto por partículas, prótons e nêutrons. E essas partículas ficam todas unidas, né, no núcleo atômico. Só que os prótons, eles têm cargas elétricas iguais, portanto, são partículas que se repelem. Isso deveria impossibilitar a formação do núcleo atômico, porque na medida em que a gente coloca essas coisas muito juntas, elas se repelem, porque têm a mesma carga elétrica, né? Então, qual é a explicação? Por que é que as partículas ficam juntas no núcleo atômico, mesmo se repelindo eletricamente? A explicação é a força nuclear forte. Existe uma força, que é a força nuclear forte, que faz com que as partículas permanecem unidas no núcleo atômico, né? E é uma força muito poderosa, porque a força de repulsão é muito poderosa também. Então, quanto mais os prótons se aproximam, maior é a força de repulsão. Então, até a força atingir o valor da força nuclear forte. A partir daí, prótons ficam unidos. Então, quando nós atingimos a força que faz unir igual à força forte, as coisas ficam unidas. Aí surge a força forte e faz o núcleo atômico existir. Então, o truque é esse, né? O truque é produzir uma energia suficiente capaz de gerar uma força igual à força forte. Esse é o truque. Essa energia que faz com que as partículas fiquem unidas no núcleo atômico é chamada de energia do campo quântico da força forte. Esse campo quântico, ele surge naturalmente, instantaneamente. O campo quântico da força forte, ele sempre está lá. Ele existe sempre, esperando para entrar em ação. Este campo fica esperando para se manifestar. E o gatilho que faz ele se manifestar é a energia utilizada no sistema físico. Isso implica, então, uma realidade metafísica, né? Porque na medida que a gente utiliza uma energia poderosa, uma alta energia, para fazerem os componentes ficarem unidos no núcleo atômico, este campo aparece como que por milagre. O mesmo ocorre com elétrons e prótons presentes num átomo. Nós sabemos que em torno do núcleo atômico existem os elétrons girando, né? Então, quando é atingido um certo valor de energia, os elétrons então começam a girar em torno do núcleo atômico e ficam permanecendo aí, girando. Essa energia que produz isso é chamada de energia do campo quântico da força eletromagnética. Já é um outro campo. Esse campo quântico eletromagnético também surge naturalmente. Então, quando a gente mexe com as partículas do núcleo atômico, aparece o campo quântico da força nuclear forte. E quando a gente mexe com elétrons e o núcleo atômico, surge o campo quântico da força eletromagnética. Tudo naturalmente. E ainda existem também o campo quântico da força fraca, né, que produz a radioatividade, e existe também o campo quântico da força gravitacional, que mantém os planetas em torno das estrelas e os satélites em torno dos planetas. Então, as ideias
e as equações envolvidas nessa teorização, né, dessas 4 forças da natureza, força eletromagnética, força gravitacional, força forte, nuclear forte, força nuclear fraca, essas ideias, essas equações deram origem àquilo que os físicos chamam hoje de teoria quântica de campos. É a ciência que estuda esse esquema. Aqui há algo importante que você deve compreender. É o seguinte, veja, num sistema físico qualquer, quando nós mexemos com certos valores de energia, essa energia faz surgir realidades misteriosas, que são esses tais campos quânticos, que surgem do nada. Essas energias, então, funcionam como gatilhos para fazer o campo quântico se manifestar, para fazer o campo quântico surgir. Atualmente, os físicos acreditam que existem apenas 4 diferentes campos quânticos, que são esses campos quânticos sobre os quais eu estou falando. E cada um desses campos quânticos tem a sua respectiva força, né? Então, o campo quântico eletromagnético tem a força eletromagnética e o campo gravitacional tem a força da gravidade e por aí afora. Portanto, segundo os físicos, no universo existem apenas 4 diferentes campos quânticos e 4 diferentes forças, e nada mais. Os físicos também acreditam que onde existir uma força, necessariamente tem que existir o seu respectivo campo quântico, e vice-versa. Onde existir um campo quântico, tem que existir uma força operando. Agora, dentro deste panorama, que ainda é pouco conhecido pelos físicos, será que não existe mais nenhum campo quântico diferente? Será que não existe mais nenhuma outra força diferente atuando no universo? Será que são apenas 4 campos quânticos e 4 forças quânticas? E isso é tudo que existe no universo? Eu postei um vídeo aqui no YouTube, há um tempo atrás, com o nome de Vida, a 5ª força do universo, onde eu postulo que a força vital também deve ser considerada pelos físicos como sendo uma força diferente das 4 outras forças. No vídeo, eu apresento muitas evidências rigorosamente científicas que dão consistência a essa teoria. Então eu estou propondo que no universo não tem só 4 forças operando. Eu estou propondo que tem 5 forças operando, com a inclusão da força vital. Por exemplo, se um átomo de carbono estiver presente num corpo orgânico, numa célula viva, por exemplo, este átomo é capaz de exercer funções que são impossíveis quando ele está presente num corpo inorgânico, numa pedra, por exemplo. É algo diferenciado. Veja, aqui trata-se do mesmo átomo, do mesmo elemento químico. E isso acontece também com muitos outros elementos químicos, né? O carbono que está na pedra, o carbono que está no ferro, ele tem funções limitadas em relação quando ele está presente numa matéria viva. Isso significa que na matéria viva existe algo que produz isso. Existe algo que possibilita que o carbono exerça funções mais elevadas.
Eu proponho que esse algo seja também um campo, que eu chamo de campo vital. É o campo vital que possibilita que os elementos químicos, quando estão presentes numa matéria viva, possam exercer funções que eles não exercem quando estão presentes numa matéria não viva. Rupert Sheldrake, biólogo inglês, ainda vivo, há tempo já vem trabalhando numa teoria que ele chama de campo mórfico, que também poderia ser chamada teoria do campo vital. Em nada é diferente dessa teoria que eu proponho, embora ele não fundamente isso com teoria quântica de campo. Todo o campo quântico tem uma partícula que transporta a respectiva força. Essa partícula é chamada de partícula mensageira, que são os bósons, né? É por meio das partículas que as forças agem nos campos quânticos. Então, o desafio que se impõe aos físicos é saber que tipo de bóson transporta a força vital, no caso. Tratando-se do campo vital, juntamente com Sheldrake, eu proponho que o bóson vital não transporte energia. Porque toda partícula mensageira, todo bóson que transporta a força nos 4 campos quânticos, transporta energia. Tá certo? E nós propomos que, em relação ao campo vital, este bóson, quando transporta, ele não transporta energia. Isso é possível sim, pois, veja só, a função do bóson do campo de Higgs, né, que foi descoberto recentemente, não é a de transportar força. O bóson de Higgs transporta massa. É ele que faz as partículas possuírem massa. Portanto, ele transporta outra coisa que é diferente de uma força. Então dá para propor também que o bóson da força vital não transporte força, não transporte energia. Então é possível sim o bóson da força vital transportar outra coisa que não seja força. Mas afinal, o que seria então transportado pelo bóson vital para que a força vital possa existir? Se não é energia, é o quê? Outra vez, juntamente com Sheldrake, eu proponho que o bóson vital transporta apenas informação pura, sem a utilização de energia. Isso explicaria por que o processo da vida, e só esse mesmo, rompe com a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Nós sabemos que a vida, nos seus processos, não degrada energia. Ela não perde energia. Todos nós sabemos que os processos que ocorrem num sistema vivo diminuem a entropia. Em vez de aumentar a entropia, tudo no universo, todo processo aumenta a entropia. Ou seja, através da perda de energia, menos a vida. E isso se constitui no mistério para os físicos. Em síntese, o campo vital é um campo informacional, não é um campo energético. É informação pura. Ora, se existe informação, então existe um processamento da informação. Mas o processo de informação, o processamento de informações é possível somente através de um operador inteligente. Tem que ter inteligibilidade na parada para que as informações sejam processadas. Portanto, o campo vital é um campo inteligente. E isso está de acordo com os tantos processos inteligentes que são observados dos organismos vivos, nos reinos vegetal,
reino animal e reino humano. De fato, as pesquisas mostram que existem insetos primitivos, insetos capazes de fazer coisas que exigem um elevado nível de inteligência. Fazer coisas que, além de inteligência, exigem também consciência. Com estruturas orgânicas absolutamente simples. Quando os organismos desses insetos são estudados, o sistema nervoso deles é algo simples e rudimentar, que não tem a complexidade necessária estrutural para possibilitar essas operações inteligentes. O sistema nervoso não é uma coisa complexa como no ser humano. É muito simples. Então, como é que este sistema nervoso pode produzir essas operações que envolvem inteligência? Constata-se assim que a inteligibilidade que possibilita essas operações não está no organismo do inseto. Essa inteligência vem de fora, porque a estrutura é muito simples. Essa inteligência vem de um âmbito transcendente ao organismo. Esse âmbito é o que eu chamo de campo vital, que é um domínio metafísico. Ele é metacorpóreo, ele é metafenomênico, que coincide com os campos mórficos de Rupert Sheldrake. Ainda tem outro aspecto importante. Em certos sistemas físicos da natureza, onde é bastante elevado o nível de complexidade de organização dos processos, nesses sistemas físicos, a complexidade faz surgir outros sistemas que nada têm a ver com o sistema antigo. São realidades novas que surgem do nada, que surgem a partir da complexidade e da organização. E para entender isso foi necessária uma nova matemática, que é a matemática da complexidade. Ilya Prigogine, químico russo, ganhou um prêmio Nobel porque trabalhou nessa área aí. Ocorre aqui aquilo que acontece quando atuam certas energias no sistema físico que fazem surgir os tais campos quânticos, como eu já falei antes, você lembra? Ou seja, quando se mexe com certos níveis de energias, essas energias fazem surgir os campos quânticos. E, de uma outra forma, quando nós mexemos com complexidade organizada, essa complexidade faz surgir o campo vital, faz surgir a inteligência. Processos correlatos. No campo da física existe algo que é sagrado para os físicos. Trata-se do princípio da simetria, segundo o qual as leis do universo são invariantes. As leis físicas são invariantes no tempo e no espaço. Essas leis valem em qualquer lugar, em qualquer época do universo. Então existe a simetria T, né, que é a simetria no tempo. Existe a simetria P, chamada de simetria de paridade. As leis físicas valem para a direita, para a esquerda, valem para cima e valem para baixo. Existe a famosa simetria M, né, que é a simetria do momento magnético. Se você tem, por exemplo, se você mudasse hoje o sinal das cargas elétricas de todas as partículas que existem no universo, a carga negativa passasse a ser positiva e a positiva passasse a ser negativa, o universo ele continuaria funcionando do mesmo jeito. Então é a famosa simetria do momento magnético, simetria M. Isso significa que as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana, segundo o princípio da simetria.
Ou seja, os princípios que regem a realidade dos campos quânticos regem também a realidade dos processos vitais, a realidade da vida. A teoria do campo vital, pois, possibilita que a força vital seja estudada no âmbito da física. Eu acho até que no âmbito da física quântica. Na exposição desta teoria que eu estou falando aqui, através deste vídeo, a teoria do campo vital, vejam, eu utilizei o raciocínio linear da ciência. Eu não dei saltos epistemológicos aqui. Eu segui uma trilha lógica contínua. Eu não saí da teoria quânticas de campos e depois pulei para a teoria do campo vital sem uma ligação. Eu não fiz isso. Houve uma continuidade lógica do pensamento. Houve uma trilha epistemológica ininterrupta, que é um processo rigorosamente científico. Portanto, não há misticismo na parada. Com isso tudo, eu quero dizer que já existem evidências demais, eu já falei isso no vídeo anterior, da existência de uma quinta força. E esta quinta força é a força vital. Portanto, com base mesmo na teoria quântica de campos, onde existir uma força, tem que existir o seu respectivo campo, que no caso, tratando-se da força vital, é o campo vital. E deste modo, assim, há possibilidades epistemológicas, possibilidades cognitivas de nós estudarmos a teoria do campo vital com base nos processos da física, com base na teoria dos campos. E é isto que eu proponho. E os físicos, eles não querem estudar a quinta força do universo, a força vital. Porque é por puro preconceito. Eles acham que isso é misticismo. E também esta força vital, ela não tem o interesse dos grandes laboratórios, da indústria farmacêutica que produz remédio. Porque esta teoria do campo vital vai fundamentar cientificamente as medicinas alternativas, inclusive a homeopatia. Então, se os físicos estudarem a teoria do campo vital e descobrirem o bóson vital, nós vamos ter aí uma nova medicina e que vai eliminar um bocado de remédios que não vão ser mais necessários comprar. Então, isto é aquilo que está na base dessa teoria. Vocês todos sabem, eu sou Osni Ramos, eu sou físico, eu sou engenheiro e sou filósofo, né? Há bocado de tempo, quase 30 anos, que eu venho pesquisando, estudando os processos quânticos na vida prática, na vida real. Já escrevi 5 livros sobre isso, estou escrevendo o 6º, que é Epigenética Quântica. O meu último livro, o livro que não está esgotado, é esse aqui, A Física Quântica na Vida Real. É um verdadeiro manual que ensina você, primeiro, compreender os significados quânticos, e segundo, saber onde e quando eles surgem na nossa vida, e terceiro, como utilizá-lo como ferramenta, com base em fundamentos de ciência. Aqui não tem nada de misticismo, não tem nada de religião, não tem nada de autoajuda, tá certo? Se você estiver interessado, é só clicar aí no link que aparece aí embaixo que a minha equipe vai entrar em contato com você, tá certo? E eu também estudo os ambientes quânticos, né? Através das cores, de uma psicodinâmica. Porque nós sabemos que cor é fóton refletido, e o fóton é o quantum da energia. Portanto, se cor é fóton, a cor tem um fundamento quântico. Este livro aqui é para você desenvolver a sua capacidade quântica. E este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores,
é para você produzir ambientes quânticos através das cores. Eu estudo 28 diferentes cores aqui. Nenhum livro no Brasil, nenhum livro na América do Sul, nenhum livro do mundo faz isso. Os 2 livros é só eu que vendo e mais ninguém. Você só pode adquirir comigo, tá certo? É só clicar um dos links. Então, a todos eu deixo o meu abraço quântico.